no assunto esportivo, vamos falar sobre doping. Casos de doping, tivemos aí já casos de atleta excluída nas Olimpíadas, e eu vou conversar com a doutora Mariana Araújo, advogada especialista em direito desportivo. Doutora, primeiramente seja bem-vinda aqui à CBN, satisfação falar contigo, excelente tarde. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? O prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje falando sobre um assunto tão importante, né, que é o doping no esporte. E, aliás, um assunto que muitos atletas acabam desconhecendo, algumas substâncias, e às vezes por acidente, né, doutora? Acaba Sim. consumindo e aí o problema todo é causado, acaba sendo excluído de competições. E tivemos até países, né, fora de competições, não podendo utilizar a sua bandeira em função do doping. Então é algo muito sério, né, doutora? Sim, com certeza. O doping é uma das maiores mazelas para o atleta, né, porque para o trabalho dele, ele não tem mais como competir, não tem mais como treinar. Então, sim, o doping com certeza é uma das maiores mazelas para o atleta. E nós temos uma entidade internacional, né, uma agência que faz essa fiscalização. E para atletas olímpicos é algo ainda mais cobrado, afinal, são os atletas que estão ali no topo do mundo, podemos dizer assim, não é, doutora? Sim, os atletas olímpicos com certeza estão mais em evidência, né? A Agência Internacional de Doping, que é a OADA, ela sempre, na verdade, não é ela que faz os testes, na Olimpíada especificamente, quem é o responsável por gerir, né, a administração é o COI, e o COI passa essa gerência para a Agência Internacional Antidoping, que é o ITA, e é o ITA responsável por fazer os testes dos atletas, mas todos os laboratórios para onde vão esses testes é da OADA, né, que é a agência que você citou agora. Então, o doping, na verdade, ele é feito aleatoriamente, dizem, não escolhem qual atleta vai fazer, mas, obviamente, atletas que estão na Olimpíada estão sujeitos a testarem cada vez mais, né? A França está sendo um exemplo de teste. Muitos testes estão sendo feitos agora nas Olimpíadas. E nós tínhamos também, algum tempo atrás, doutora, principalmente os atletas aí da luta livre, né, o chamado MMA, haviam ali atletas que a gente percebia com um porte físico muito avantajado e não tínhamos os testes. Hoje é uma fiscalização maior até para preservar a própria integridade do atleta, não é, doutora? E foram vários casos seguidos de doping. Hoje a gente observa uma baixa, né? Mas houveram aí vários casos de doping nesse esporte, não é, doutora? Sim, com certeza. Esportes que tendem a ter mais força, mais explosão, são os esportes que eles ficam aí mais em cima, né? O ciclismo, por exemplo, também é um deles. Foi, inclusive, um caso de ciclismo que deu início a toda essa história do doping, de estudar o doping e de como combater o doping. Foi um ciclista finlandês que, infelizmente, veio a falecer por conta de substâncias proibidas no corpo dele nas Olimpíadas de Roma. Então, com certeza eles têm que ficar em cima, assim, não só pela competição, né, e pela integralidade do atleta, mas com certeza pela saúde deles. E quais os tipos de substância, doutora, que são proibidas? São substâncias que causam ali uma vantagem esportiva, substâncias que também fazem aí mal para o organismo do atleta a longo prazo. Que tipo de substâncias são proibidas aí que as agências fiscalizam, né? E as mais utilizadas por atletas? Então, a UADA todo ano ela atualiza a lista de substâncias proibidas em janeiro, mas ela pode atualizar quando sentir necessário. Se surgir alguma substância nova, por exemplo, ela pode atualizar essa lista. São divididas em 5 classes. São os estimulantes, os narcóticos analgésicos, como a morfina e a heroína, por exemplo, os anabolizantes, diuréticos e hormônios. Mas normalmente os atletas são pegos mais com anabolizantes e hormônios, que é entre aspas, aí o mais comum, né, deles utilizarem, ou enfim. É para trazer uma vantagem desportiva, né, Sim, normalmente. com certeza. Normalmente é assim mesmo. E nós tivemos aí a exclusão também da Rússia, né, doutora? Se eu não estou aqui equivocado, a Rússia não pôde utilizar a sua bandeira, inclusive em muitas competições, em função do doping ali de uma gama de atletas, né? Dá para explicar mais ou menos como é que foi esse caso pra gente, doutora? A Rússia foi um escândalo de doping, né? Vários atletas foram pegos pela própria agência da Rússia e a UADA investigou. Esse não foi o único escândalo de doping que aconteceu. Inclusive, recentemente, em abril, não sei se você tem conhecimento, os ouvintes aqui têm conhecimento, mas os Estados Unidos descobriu um escândalo que aconteceu também na China,
23 nadadores chineses acabaram sendo pegos no doping, né, com substância proibida no corpo, alguns meses antes da Olimpíada de Tóquio. E foi bem na época que o mundo estava em pandemia e tudo mais, então eles estavam concentrados, né, num local treinando, e de 35, 23 foram pegos no doping, uma substância que aumentava a explosão assim do coração, e isso não foi divulgado, e eles competiram em Tóquio, com a justificativa pela agência chinesa de que eles tinham sido contaminados pela alimentação do hotel, porque esse é um dos tipos que poderiam eximir o atleta, né, enfim, não serem pegos no doping. Essa foi a justificativa da agência chinesa à época, e a WADA aceitou. Só que o que mais se questiona é que nenhum caso veio para a imprensa, ninguém ficou sabendo de nada. E o doping não é isso que o doping prevê, né? O que mais prevê é, na verdade, que as pessoas fiquem sabendo, né? A visibilidade, porque se é uma mazela do esporte, ao menos alguém deveria ter tido conhecimento, né, de que esses fatos aconteceram, por mais que eles fossem inocentes ou não. Então, os Estados Unidos divulgou isso em abril, próximo agora das Olimpíadas de Paris, e alguns atletas que foram, na época, né, pegos com substâncias proibidas no corpo, agora também estão disputando em Paris, e isso gerou um constrangimento total aí entre os atletas de elite, justamente pela China ela ter assim, uma capacidade muito boa na natação, né, que é da onde são esses atletas. Doutor, e para os atletas, né, que são pegos no doping, que tipo de pena esse atleta pode ser condenado? Qual é a maneira, aonde ele deve recorrer? Como é que fica esse cenário também após, né, a confirmação do doping? Vamos lá, vamos por partes, então. Uhum. Primeiramente, o atleta, quando ele é pego no doping, né, vulgarmente falando, ele recebe uma notificação falando que foi encontrada alguma substância proibida ou na urina ou no sangue, né, que o doping pode ser coletado de duas formas. E aí ele vai ser concedida uma audiência preliminar, uma audiência de primeira, mas antes disso ele já é suspenso. Ele não pode treinar, ele não pode competir, e o atleta ele vai para essa audiência, ele pode solicitar que seja analisado a amostra B. O que é a amostra B? Quando eles vão coletar tanto o sangue quanto a urina do atleta, a gente tem duas amostras, a amostra A e a amostra B. A amostra A é aquela amostra que vai mesmo para análise no laboratório que é credenciado na OADA. E por algum motivo, pode acontecer dessa amostra vir a ser danificada ou modificada, enfim, é um modo de se dar o direito do atleta dele, né, se defender. Então, ele pode, tanto nessa audiência ou até mesmo antes dela, pedir que essa amostra B também seja analisada para verificar se realmente tem substância proibida ali no fluido dele, né? Então, essa audiência e a análise da amostra B. A partir disso, pode sim se dar uma sanção para o atleta que vai depender da substância que foi encontrada no fluido dele. E isso está tudo no código, a penalidade. Normalmente já se inicia com 4 anos de penalidade, porque é o ciclo olímpico, né? Então já se inicia assim, aí vai depender da defesa, que pode vir a ter para atenuar ou às vezes majorar a pena do atleta, dependendo da substância. Mas a título de atletas internacionais, sempre vai ter a Federação Internacional, né, que vai notificar ele, mas vai ser a OADA que vai julgar, desculpa, o CAS que vai julgar, que é a Corte Arbitral Internacional. O CAS é responsável por julgar casos de doping. Mas a nível nacional, por exemplo, se isso acontecesse aqui no Brasil, a agência responsável por coletar os testes seria a ABCD, que é a agência do doping aqui no Brasil. Ela coleta os testes, leva para os laboratórios fazer análise, e aí é o Tribunal de Justiça Desportivo aqui do Brasil que vai julgar. E aí, se o atleta quiser recorrer, aí sim ele vai para o CAS. Então, a nível nacional, todo o país vai ter alguma corte nacional que vai julgar, e caso o atleta quiser recorrer, né, reclamar disso que foi imputado a ele, aí ele vai para o CAS. Mas se ele for internacional, é direto no CAS. Então, para atletas olímpicos, normalmente já vai direto para o caso, é isso, Então, doutora? isso que é interessante. Por exemplo, casos julgados na Olimpíadas. Isso é muito legal de falar. Ainda bem que você citou agora. O CAS criou uma divisão que é denominada divisão ad hoc, que é uma divisão improvisada, basicamente falando, assim, em termos de leigo, para todo mundo entender. Essa divisão é uma divisão que está julgando os casos muito rápido. Eles dizem 24 horas, mas está sendo muito antes. Tem caso que foi julgado em 2 horas. As análises estão sendo muito rápidas. E os árbitros, né, que são quem julgam,
acabam fazendo isso de maneira gratuita. E normalmente os árbitros no CAS é algo muito caro, né? Então as Olimpíadas, além de preverem essa divisão, que é uma divisão que está acontecendo tudo muito rápido, né? Julgando muito rápido o atleta nas Olimpíadas, também é de maneira gratuita. O atleta só vai ter que arcar mesmo com o advogado dele. Perfeito. Inclusive, em relação a essa celeridade, né? Porque Uhum. no caso da atleta nigeriana que nós citamos aqui, né? Que foi um caso de doping nas Olimpíadas, essa atleta, de repente, ela poderia solicitar a contraprova já ali mesmo das Olimpíadas, e se houvesse, né, alguma alteração em relação à primeira amostra com a segunda, poderia competir ainda, de repente, se fosse comprovada a Sim. inocência? Se a contraprova, né, se a amostra B mostrar que está errado o que foi analisado na amostra A, o atleta já é isentado rapidamente. Mas dificilmente isso acontece, tá? É mais uma maneira, assim, de realmente dar ao atleta o direito de se defender, mas é muito difícil que isso aconteça. É muito difícil que seja, né, alterado algo ali na amostra do atleta. E é Doutora, muito difícil justamente, né, pela forma que é seguido o procedimento de doping. Porque desde o primeiro momento, quando o atleta ele é notificado, já tem a linha oficial de controle de doping com ele, e ele vai acompanhar ele em todas as estações. Ele vai para uma salinha de controle de doping, ali vai ficar oficial, olhando tudo, todo o procedimento. O atleta tem que entregar as amostras lacradas, então é realmente muito difícil mesmo isso acontecer. doutora, e no caso de algum chefe de delegação, nós citamos aí o caso, né, da China, é, foi relatado. Agora, se o atleta comprovar que ele não tinha conhecimento, de repente foi algum chefe de delegação que de alguma forma colocou uma substância proibida ali na alimentação dos atletas, na bebida, Uhum. né, em algo relacionado aí a que o atleta não tinha conhecimento, se esses atletas conseguissem comprovar isso, eles seriam isentados dessa responsabilidade? Então, na verdade, depende muito da situação, porque todo atleta deveria saber disso, inclusive, que existe um princípio da responsabilidade restrita do atleta. Então, tudo que o atleta ingere é, é dele, é competência dele de saber o que está ingerindo. Independentemente se um médico deu para ele tomar, ele tem que perguntar o que é aquilo, ele tem que ir atrás das substâncias proibidas, ver se aquilo pode tomar ou não. Então, o atleta, tudo que ele toma, teoricamente, ali vai ser culpa dele, entendeu? Mas em casos, por exemplo, que o atleta está no hotel, ele ingere uma carne, e nessa carne tem algum hormônio e entra no corpo dele, a substância em contato com algum órgão ali, gera algo que pelo Código Mundial Antidopagem, é algo que pode ser considerado doping, aí vai ser toda uma cadeia de coisas para provar que o que ele ingeriu ali no hotel, no restaurante, ocasionou aquele no corpo dele, de fato não foi intencional. Mas até aí, até conseguir provar, ele está suspenso, ele não compete, ele não pode treinar. Então, leva um tempo, né? E para um atleta, qualquer tempo sem treinamento é um prejuízo muito grande, né? Inclusive, nós estamos vivendo no futebol também o caso do Gabriel Barbosa, né? Atacante aí do Sim. Flamengo, que teve ali uma pena, houve uma liminar agora em atividade novamente, causa um transtorno muito grande, né, doutora? E para você ver, o caso do Gabigol é muito interessante, porque no caso dele, ele não foi pego com substância proibida no corpo dele. Ele, em algum momento, ele infringiu regras na hora do teste, né? Dizem que o Gabigol aí não quis fazer o teste por algum motivo, não sei se é verdade, porque a gente não tem acesso ao processo, né? Mas não foi que ele foi pego com substância proibida, ele só não fez o que manda o código no momento ali de tirar as amostras, né? A urina, o sangue, o que for naquele momento. E em razão disso, ele foi considerado, né? Ele foi para o Tribunal de Justiça Esportivo aqui no Brasil, JDAD. E aí foi o que você falou, teve a decisão, foi penalizado, e aí foi para o CAS. Porque o Gabigol é um atleta internacional também, né? Ele participa de competições internacionais, então ele pode ir recorrer para o CAS. E foi o que aconteceu, e estamos até agora aí esperando, né, para ver qual vai ser o resultado de estudo do Gabigol. Seria, né, para o nosso ouvinte, para a pessoa física que está nos ouvindo, seria mais ou menos como não realizar o teste do bafômetro, se recusar ali a soprar o bafômetro, doutor, é mais ou menos essa mesma analogia. Não produzir a prova, mas tem ali um probleminha, porque também não quis, né, fazer o teste, né? É basicamente isso. O atleta ele não pode se negar a fazer o teste de doping. A partir do momento que chega a língua oficial e solicita que ele faça o teste, ele tem que fazer. Ele não fez, vai para julgamento de qualquer jeito. Então, é melhor fazer.
Tá certo. Doutora Mariana, algo mais que a senhora gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN que nós não tenhamos falado aí durante a nossa entrevista? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, de todo mundo saber, que são poucas pessoas que sabem, mas o teste ele não é feito só em grandes competições, como as Olimpíadas, por exemplo. O teste ele pode ser feito também fora de competição. Então, o atleta ele tá aí disposto, né, exposto, na verdade, aos testes a qualquer momento dos treinamentos dele, enfim. Então, o atleta tem que tomar cuidado sempre, né? 24 horas aí tentando seguir os princípios do esporte. Maravilha. Doutora Mariana, muito obrigado por nos emprestar aqui um pouco do seu conhecimento aqui na CBN e, é claro, conversaremos aí mais oportunidades para falar aí de direito desportivo, né, que é tão complexo e muitas vezes as pessoas desconhecem as suas peculiaridades. Muito obrigado, doutor, e até a próxima. Com certeza, eu que agradeço. Muito obrigada. Sempre que precisar, estamos aqui, viu? Maravilha, eu conversei aqui com a doutora Mariana Araújo, advogada, especialista em direito desportivo, falando aí em relação, né, às punições, o que pode acontecer, o que não acontece e também, né, sobre as searas aí do direito desportivo. Agora, 15 horas e 20 minutinhos, vamos acionar aí a nossa reportagem novamente para trazer dados, né, com relação ao Instituto Água e Terra. A segunda operação remota, né, do IAT aplica aí mais de 16 milhões de reais em multas por desmatamento ilegal. Quem tem mais detalhes é o repórter Gabriel Ramos. O IAT, Instituto Água e Terra, divulgou o balanço da segunda operação de combate ao desmatamento ilegal, realizada entre 21 e 28 de julho. A operação resultou em 252 autos de infração ambiental em 43 municípios, com multas totalizando 16 milhões e 400 mil reais, quase 3 vezes mais que a primeira operação remota em abril. A área de desmatamento identificada aumentou 113%, atingindo 1.497 hectares. As principais infrações ocorreram em Rio Bonito do Iguaçu, totalizando mais de 4 milhões de reais em multas para um único infrator. O valor das multas é destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente para financiar projetos de conservação e recuperação ambiental. Álvaro César de Góes, gerente de monitoramento e fiscalização do IAT, explicou que a operação usou imagens de satélite e dados do Cadastro Ambiental Rural para identificar os responsáveis. Ele explica que as infrações incluíram corte de floresta nativa e uso do fogo sem licenciamento ambiental, aumentando as multas aplicadas. A autuação essa feita de forma remota, sem a necessidade de ir a campo, em cima de laudos feitos pelo INGI. Então, as autos foram feitas para vários municípios, né, onde a gente observa a maior abrangência desses autos foi na região sudoeste do estado e centro-sul do estado do Paraná, onde nós lavramos 249 autos de infração ambiental em uma área desmatada identificada de 1.485 hectares e valores de multas aplicadas que chegou na ordem de 16.310.000. É um valor muito expressivo. A fiscalização remota do IAT encontrou